Olá, quarto ano! E aí, como vocês estão? Eu estou ótima e começando hoje uma disciplina, a disciplina de português, mais uma disciplina da semana, né, de português. E hoje, juntamente com história, pronto. Então, é a segunda aula de português da semana, né? Então, vamos nos preparar. Segunda-feira nós tivemos aí os ditongos, né? Ei, né? Eu. Nós tivemos aí os ditongos, eu expliquei um pouco sobre ditongo e um pouco sobre ato, tritongo, né? Lembram? Estão recordando da aula? Pronto. Então, vamos pegar o nosso livro de português, língua portuguesa, olha aí. Pega o livro de português e hoje nós vamos trabalhar um gênero textual, certo? Página 44. Nós vamos trabalhar mais um gênero textual e esse gênero textual é carta do leitor. Vamos entender o que é uma carta de leitor, carta do leitor. O que significa isso, tá certo? Então, vamos lá. Página 44, deixa eu preparar aqui o meu slide. Muito bem. Vou colocar maior aqui para a gente. Então, vamos lá. Carta ao leitor. O que seria uma carta ao leitor? Presta atenção agora, vamos entender junto com a tia o que seria uma carta ao leitor. Na página 44, está escrito assim, ó. Fiquei encantada com a editoração gráfica, a mensagem, as sugestões pedagógicas e, principalmente, com a matéria sobre adoção. Sou mãe adotiva. Enquanto lia a matéria, eu reconheci a história por mim vivida. Tenho diariamente a oportunidade de conviver com as crianças, adolescentes, jovens e adultos com diferentes situações familiares. E assim como na matéria, testemunho que os problemas comportamentais e sentimentais manifestados cotidianamente não são mais elevados em consequência do fator de adoção. Enfim, parabéns pela criatividade e autenticidade de todo o conteúdo da revista. Aí você diz assim, tia, não entendi nada. Entendi o que é. O que ela está falando? Ela está falando de quê? O que será que ela está falando, gente? Vamos ver aqui? Primeiro, vamos entender o vocabulário, né? O vocabulário do texto vai nos dar um pouco de esclarecimento. Quando a gente fala de adoção, o que é adoção? É ato jurídico de estabelecer relação legal de filiação. Adotar significa pegar uma criança e adotar ela, cuidar dela e ser a mãe dela legalmente, mesmo que você não tenha tido essa criança. Você adotou essa criança legalmente, pelas leis dos homens, você se torna mãe daquela criança, mãe, pai, né? Daquela criança. Isso é adoção. Quando ela fala em autenticidade, né? Quando ela fala em autenticidade, vamos procurar aqui no texto, quando ela está falando de autenticidade, né? Sou mãe adotiva e ela fala... Onde que está a autenticidade? Aqui, ó, no finalzinho. Enfim, parabéns pela criatividade e autenticidade de todo o conteúdo da revista. Quando ela fala em autenticidade, ela está falando qualidade do que é autêntico, verdadeiro. Ela está falando que o que eles passaram, o que ela ouviu, o que ela leu dessa editora foi verdade, foi verdadeira, autenticidade. Que ela concorda que aquilo ali é verdadeiro. Porque eu não sei se vocês perceberam, gente, isso é uma resposta a uma matéria. Ela leu uma matéria, entendam. Ela leu uma matéria falando sobre adoção. E ela, como uma mãe adotiva, que ela é uma mãe adotiva, ela se identificou
com a matéria. Ela achou que tudo que aquela reportagem estava dizendo é verdadeira, é autêntica. Ela adorou o jeito como a editora, a revista, tratou desse assunto. E ela achou aquilo muito verdadeiro, porque é tudo aquilo que ela está vivendo realmente. Viu que ela disse que ela é mãe adotiva, ela convive com adolescentes, jovens e adultos em diferentes situações familiares, e que realmente tem tudo a ver o que eles falaram. Isso é a autenticidade. Outra coisa, comportamentais. Quando ele fala comportamentais, é relativo a comportamento. Ó. Ela diz aqui, ó, testemunho que os problemas comportamentais, os problemas de comportamento, são sentimentos manifestados cotidianamente, ou seja, todo dia, não são mais elevados em consequência do fator de adoção. Ela está dizendo aqui que o fato deles serem crianças adotadas não alteram o comportamento deles. Eles são crianças normais como as outras crianças. E nem os sentimentais. Os sentimentos deles são iguais. Não é porque eles são adotados que eles são mais birrentos, ou mais briguentos, ou mais chorões. Não, eles são crianças normais, né? Que o fato deles serem adotados não elevou, está falando mais elevados em consequência do fator da adoção. Não existe isso. Eles são crianças normais, né? Então, a revista falou sobre isso e ela está concordando. E o último é testemunho. Ela fala que ela é testemunha. O que é testemunho? Testemunho que os problemas comportamentais, eu testemunho. Eu sou uma testemunha, eu confirmo. Eu vivi isso e eu sei do que eu estou falando, eu confirmo. É isso que quer dizer o texto. Esse texto, gente, é isso. É uma resposta, por isso que se chama Carta do Leitor. É uma resposta a uma reportagem de revista, uma reportagem de jornal, certo? Poderia ser de um programa de televisão. Às vezes você manda uma carta para um programa de televisão dizendo como que você se sentiu sobre aquele acontecimento naquele programa, naquele dia. Essa é uma resposta de quem lê ou de quem escuta uma rádio, por exemplo, ou de quem vê e escuta um programa de televisão. Seria a resposta de quem está ouvindo, vendo, lendo, tá? Isso é carta do leitor. Vocês entenderam agora o que é? É a resposta de quem está vendo, ouvindo, lendo, tá? Dependendo do meio de comunicação que está se referindo aí. Nesse caso, é uma revista. Poderia ser outra coisa? Poderia ser um rádio, uma televisão, um jornal, tá certo? A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, é quem, né, escreve, e o receptor, que é o destinatário. No caso, o destinatário dessa nossa carta que nós vimos aí é a revista, né? É a editora que editou a revista. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou de ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Então, diferente antigamente, que a gente só podia falar com uma editora através de uma carta escrita à mão, hoje em dia nós temos os meios eletrônicos, né? Qual seria? O que é meio eletrônico? A internet, né, gente? Um computador, um notebook, um tablet, né? Um celular. Na atualidade, a forma de transmissão mais utilizada para a carta é um e-mail. Electronic mail, que significa correio eletrônico. Então, hoje em dia, a gente não usa mais o papel e a caneta, usa o e-mail, né? Que é o correio eletrônico. Há 3 tipos básicos de carta, independente da maneira como será transmitida. A correspondência oficial, a correspondência comercial e a correspondência pessoal. Então, vamos à carta pessoal, que é o que nós estamos vendo aqui, né? As cartas pessoais não seguem um modelo pronto.
Nelas, o texto reflete as intenções do remetente ao destinatário. Quando enviadas pelo correio físico, em papel, esse tipo de carta exibe no topo a data em que foi escrita, saudação inicial, o selo da empresa, a data do despacho. Essa forma de envio, porém, é pouco utilizada atualmente. Quando eu era criança, era muito utilizada a carta de papel. Então, ela sempre começava do mesmo jeito. Em cima a data, Fortaleza, dia 17 de março de 2021. Depois a saudação. Revista Angélica. Aí essa é a saudação. O assunto, a minha assinatura no final, Liliane, e o selo da empresa ou da minha pessoa, né, do despacho, o selo de despacho, que é da empresa, a agência dos Correios, né? Só que hoje não é mais utilizado. Hoje a gente vai falar com uma revista, a gente manda um e-mail, né? Que é a mais usada. Enviada por e-mail, a carta pessoal já traz no topo a data em detalhes. Quando você manda um e-mail, você não precisa colocar a data. Quando ela chega no e-mail da outra pessoa, já tem data. Inclusive o horário que você enviou já está lá, né? O texto, como sempre teve, na carta de papel também tem o texto, inserido no espaço padrão do programa, onde é escrito. Os programas também facilitam o armazenamento da mensagem. Hoje em dia é tudo diferente, né? Nós temos a carta argumentativa, além do texto dissertativo argumentativo, a carta argumentativa, embora menos usual, também pode ser exigida em exames para ingresso em universidades e concursos públicos, né? Quem sabe um dia vocês vão mandar uma carta argumentativa para um concurso público ou para alguma faculdade, né? A principal diferença entre os dois modelos de gênero textual está no fato de que o texto dissertativo argumentativo é dirigido a um receptor universal, enquanto a carta argumentativa é destinada a um receptor específico. Ambos têm como objetivo a persuasão, ou seja, a carta argumentativa é para convencer alguém a alguma coisa. Por exemplo, se eu quero entrar na faculdade, eu vou convencer o reitor da faculdade que eu sou um excelente aluno. Isso é uma carta argumentativa, né? Ela é composta pela saudação inicial, introdução, desenvolvimento, conclusão e despedida. É quase igual. O que muda é o texto. Eu tenho que convencer quem vai receber, no caso, se fosse uma faculdade, o reitor da faculdade, que eu sou um bom aluno. Não é o caso aí da nossa carta, viu, gente? Isso aí é só um exemplo. Essa carta ao leitor, ela é uma carta concordando com tudo que foi escrito naquela matéria. As cartas ao leitor são enviadas em geral para jornais e revistas, como maneira de conferir apoio ou demonstrar interesse com o material veiculado, seja ele informativo ou publicitário. Não existe um modelo específico para as cartas de leitores, e há veículos que publicam trechos ou a íntegra conforme a repercussão do assunto. Então, às vezes tem só um pedacinho, né? Não tem um texto todo igual que no livro. Com o aumento da leitura pela internet, jornais e revistas eletrônicas direcionam espaços específicos no projeto gráfico para comportar as cartas do leitor. Então, hoje em dia, como tem a internet, então as matérias saem muito... assim, hoje em dia, gente, antigamente, eu era assinante da revista Escola. Hoje em dia, eu vejo a revista Escola, eu recebia todo mês aquela revista. Hoje em dia, eu vejo ela pelo notebook, pelo meu notebook. E tem um espaço aqui no notebook, na página da revista Escola, tem uma página que fala sobre as cartas que elas recebem dos leitores. Então, tem um espaço pronto para você ver o que as pessoas estão comentando sobre aquele assunto. Alguns, contudo, informam a moderação que consiste na publicação do material que não ofenda a coletividade, com palavras de baixo calão, ataques a grupo ou pessoas específicas. Então, é isso. É claro que a revista Escola não vai colocar uma pessoa que escreveu palavras ofensivas, mal educadas, ela não vai colocar lá
no espaço que é destinado à carta ao leitor, na página lá dela, né? No site dela. Ela não vai colocar, né? Ela tem esse cuidado de colocar coisas boas, né? Ela publicou uma matéria, eu gostei, escrevi uma coisa legal, ela coloca lá junto com a matéria. Mas ela não vai colocar, por exemplo, se eu fui mal educado, se eu falei ofendendo alguém. Se eu já pensou, se eu falar assim, eu não concordo, não. Todos os filhos que são adotados são todos uns marginais, são tudo não sei o quê. Aí eu estou ofendendo alguém. Ela não vai colocar isso, né? Lá, porque ela não acha que ataques a grupo, a pessoas específicas, sejam uma boa coisa para colocar no site da revista, né? E nós temos aí outro gênero textual, que é a carta aberta, está entre os principais instrumentos de participação política, a maneira de demonstrar a forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo. É uma carta para você mandar, por exemplo, para sindicato, partido político, é o assunto coletivo, por exemplo. Eu quero falar sobre o anel viário, que está de parabéns, que até que enfim que entregaram essa obra, já há muito tempo que está aqui atrapalhando a gente, essa construção, mas ela foi agora inaugurada, que bom, parabéns. Então, esse é um assunto de interesse público. Então, é a carta aberta, tá? Bom, meus amores, é isso aí. A tia falou sobre 3 tipos, né, de carta, que foi a carta argumentativa, a carta, a carta, a carta ao leitor, né, e essa última carta aí, que ela tem interesse público, né? Então, nós tivemos 3 tipos, mas assim, onde que é o foco da nossa aula? A carta ao leitor. Você tem que se atentar ao que está aqui, ó, né? A carta ao leitor. Nessa carta ao leitor, nós temos aqui a atividade na página 45 e 46, que ela vai falar sobre o vocabulário. O que está falando, o que são essas palavras difíceis que a pessoa colocou. Ela vai ficar fácil para você. Por quê? Porque aqui nós lemos e entendemos. É o quê? É uma leitora, ela está homenageando a revista por ter falado sobre o quê? Adoção. Nós já aprendemos o que é adoção, nós já vimos que que ela fala da autenticidade, ela fala que tudo aquilo é verdadeiro, ela fala que criança adotada, ela tem o mesmo comportamento das outras crianças, o mesmo sentimento das outras crianças, né? Ela está falando que ela já vivenciou aquilo tudo e que ela testemunha, ela confirma que aquilo ali tudo é verdade. Então, se você entendeu o que a leitora tá falando, né? O que ela está dizendo ali, você vai conseguir responder a página 45 e a página 46, que são sobre as palavras do vocabulário. Aí você vai lá para a página 47, porque são 3 páginas, né? 45, 46 e 47. E a 47, ela está falando especificamente sobre o entendimento do texto, se você entendeu o texto. É claro que nós lemos aqui juntos, então, obviamente, você entendeu o que é o texto. Então, você vai conseguir responder aqui, ó. Certo? Tá bom assim? Bom, meus amores, vamos ficando por aqui. Te agradeço aí a participação de vocês. E, bom, grande beijo em todos. E até a nossa próxima aula de português, que é, se eu não me engano, segunda-feira que vem. Aí nós vamos continuar falando sobre o assunto da segunda-feira passada, né? Vamos falar mais sobre ditongo, vamos dar uma puxada no assunto de segunda-feira. Segunda-feira nós falamos da parte simples. Agora nós vamos entrar mais. O que é ditongo, hiato, tá? Próxima segunda-feira. Eu conto com a presença de todos aqui, né? Não vou me deixar aqui sozinha, viu? Pois, grande beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. E hoje ainda tem história, viu? Beijão.